Não, pô. Aí o povo fala que o Hugo Chávez é ditador, tá ligado? O cara é democrata pra caralho. Se fosse eu, Jorge, na moral, passava o rodo e matava todo mundo, pô. Stalin ia ficar. Tu tá gravando isso não, né? Tá bom. E, pô, corta essa porra. É brincadeira, galera. Aqui não. Eu sou cara da paz, eu, John Lennon, Mahatma Gandhi, todo mundo aqui junto. Aqui. Contra o autoritarismo de esquerda, de direita, eu votei em Haddad, viu? Salve, galera. O tema do vídeo hoje é: o que é bolivarianismo? Nos últimos anos, a direita brasileira e latino-americana aprendeu um novo palavrão. Tudo que supostamente não presta, que é ruim, agora é chamado de bolivariano. Inclusive, a direita brasileira está numa grande missão, que é evitar que o Brasil se torne uma nova Venezuela. Mas o que significa de verdade a palavra bolivarianismo? Esse termo faz referência à vida e à obra de Simão Bolívar, conhecido como o Libertador. E quem foi Simão Bolívar? Bolívar era um filho da elite colonial na América Espanhola e desde cedo tomou contato com as ideias iluministas, humanistas e o que de mais avançado se produzia em termos de ciência na sua época histórica. Ele também foi discípulo do grande pedagogo Simão Rodrigues, que, dentre outras coisas, lhe introduziu na obra do francês Jean-Jacques Rousseau, o famoso Rousseau do Contrato Social. Bolívar, ainda muito jovem, prometeu em uma viagem pela Europa que ele iria ajudar a libertar a América Espanhola, e ele cumpriu a sua promessa. Bolívar foi o principal líder político-militar do processo de independência da América Espanhola. É por isso que passou a história como o Libertador. Mas o que defendia Bolívar, o Libertador da América? Esse importante líder político da história da América defendia que no processo de libertação do colonialismo espanhol era fundamental criar uma grande comunidade de nações, uma pátria americana unida. Bolívar defendia que, na América, os povos têm cultura, tradição, religião, história, língua comum e que era necessário formar um grande Estado americano para se defender da pressão de potências hegemônicas, tal como Inglaterra, França ou o grande irmão do norte, dos Estados Unidos. Bolívar compreendia que essa pátria grande sul-americana deveria ser fundada a partir de uma república com base na igualdade de direitos e de leis entre todos os seus membros, inclusive defendendo um fim da escravidão. Nesse ponto é necessário abrir um parêntese. Alguns historiadores defendem a tese que Bolívar não era um verdadeiro defensor do fim da escravidão. Trabalhamos com a perspectiva oposta. Bolívar, no processo de luta pela libertação da América, sim, aderiu à tese da defesa do fim da escravidão e defendeu até o fim da sua vida, embora alguns momentos teve que não colocar tanta ênfase nessa questão para não romper a unidade com as elites crioulas, as elites nacionais que estavam se formando e que não eram tão simpáticas à ideia do fim da escravidão. Bolívar também defendia uma educação universal para todos. Ele compreendia, a partir da perspectiva iluminista, que uma educação universal era a única forma de garantir uma igualdade de fato entre todos os cidadãos, dado que essa educação universal ia propiciar a igualdade de oportunidades e, a partir daí, o lugar que cada um fosse ocupar dentro da sociedade, do ponto de vista econômico, seria fruto exclusivamente dos seus méritos individuais. Bolívar também valorizava muito a importância dos povos originários, dos povos indígenas, na constituição dessa pátria grande. Ele chegou a flertar com a ideia de que era necessário para construir essa unidade de início um poder central forte e autoritário, que deveria ser uma monarquia constitucional em que o rei deveria ser um índio, para que o conjunto das massas se reconhecessem no novo poder político que estava se constituindo. Em resumo, Simão Bolívar era defensor de uma república democrática onde o povo se reconhecesse com uma igualdade jurídica para todos e todas, o fim da escravidão, a valorização dos povos
originários, dos povos indígenas, e uma defesa intransigente da soberania nacional, da independência política de fato da América. Infelizmente, Bolívar não conseguiu realizar seu sonho da pátria grande. Basicamente, sem entrar em detalhes mais profundos, a elite crioula não queria um projeto tão radical quanto o de Bolívar. Ela basicamente queria se libertar do colonialismo espanhol para internalizar os mecanismos de poder e essa nova elite, antes dominada pela metrópole, ser a elite dominante. Para fazer isso, afastando o povo do centro das decisões políticas, essa elite aceitou com tranquilidade ser serviçal, subordinada à potência hegemônica do momento, que era a Inglaterra. Como aconteceu várias vezes na história de luta dos povos, as elites que deveriam ser nacionais se comportaram como serviçais do império, da potência hegemônica, e ocuparam com muita felicidade o papel de sócios menores do novo esquema de dominação que estava sendo montado. Mas voltando para as ideias de Simão Bolívar. O pensamento de Simão Bolívar é muito mais próximo do que hoje consideramos como algo de esquerda do que algo de direita. A despeito disso, existe bolivarianismo para todo tipo de gosto. Existe um bolivarianismo de direita, um bolivarianismo de esquerda e um bolivarianismo marxista, comunista. O bolivarianismo de direita é aquela concepção em que defende, quase que endeusa Simão Bolívar. Você chega em qualquer praça da Colômbia, do Peru ou da Venezuela, até mesmo antes do governo de Hugo Chávez, e tem várias estátuas de Simão Bolívar, vários prédios públicos com seu nome. Bolívar é um símbolo da formação e da legitimidade do Estado Nacional, mas não tem qualquer significado na política atual. Ser bolivariano para a direita, então, é louvar o legado histórico de Bolívar, mas tratar isso como letra morta, como algo do passado, que não deve influir mais na política atualmente. Já o bolivarianismo de esquerda compreende que o pensamento de Simão Bolívar continua bastante atual, que é necessário formar uma pátria grande latino-americana, defender a soberania, as riquezas nacionais, a cultura, frente aos ataques do imperialismo. Se Bolívar combateu o colonialismo espanhol, esse bolivarianismo de esquerda diz que o inimigo agora é o imperialismo estadunidense. Esse bolivarianismo de esquerda tem como principal expressão, nos últimos anos, o pensamento e ação política de Hugo Chávez, na Venezuela, que com seu projeto bolivariano conseguiu criar um sistema político de democracia protagônica, onde as massas populares têm um protagonismo político fundamental na condução dos negócios do Estado, defender os recursos naturais, nacionalizando o petróleo, a principal riqueza do país, defendendo a cultura nacional e valorizando as tradições do próprio povo e combatendo a influência estadunidense dos negócios da República Venezuelana. Esse bolivarianismo, embora muito avançado e muito radical, ele não tem uma perspectiva muito clara de ruptura com a ordem burguesa. Ele compreende que é possível construir uma comunidade de nações latino-americanas dentro de uma ordem capitalista, ainda que um capitalismo democratizado em suas estruturas de poder e pautado numa perspectiva nacionalista do ponto de vista econômico e anti-imperialista, evidentemente. Contudo, existe o bolivarianismo comunista, marxista, que tem uma longa tradição na história do movimento operário latino-americano e pode ser dado como exemplo o peruano José Carlos Mariátegui, o argentino Ernesto Che Guevara e o cubano Fidel Castro. O que defende esse bolivarianismo marxista? Ele compreende que o pensamento de Bolívar é plenamente atual, que é fundamental criar uma pátria grande latino-americana para se defender das potências imperialistas e para criar uma verdadeira soberania nacional. Só que essa unidade latino-americana só pode se dar sobre bases socialistas, porque as burguesias locais, as burguesias nativas, elas não têm projeto nacional de desenvolvimento e de soberania. Essas burguesias elas são sócias do imperialismo e sempre jogam contra a Constituição dos interesses nacionais. São burguesias que dependem, inclusive, da permanência do domínio do imperialismo sobre esses países para manter o seu esquema de poder. Então, é necessário que os trabalhadores consigam fazer a sua revolução,
tomem o poder, montem estados operários, estados socialistas, e a partir daí se cria uma verdadeira integração latino-americana, uma união de repúblicas socialistas latino-americanas. Alô, Cabo Daciolo, você já avisava, hein? Nesse sentido, a Pátria Grande só vai ser completa com o socialismo. As nações latino-americanas continuam sendo nações inconclusas, dominadas pelo imperialismo e pelos monopólios estrangeiros no âmbito da política, da cultura, da economia, dos seus recursos naturais e assim sucessivamente. Isso só vai ser mudado, radicalmente transformado. A verdadeira independência só vai ser atingida com um processo de revolução socialista, compreendendo que aqui a revolução ela é e tem que ser profundamente nacionalista, profundamente conectada com a defesa da soberania nacional. Em essência, é isso que defende o bolivarianismo marxista, comunista, e é isso que foi praticado por Cuba e é praticado até hoje por Cuba socialista, um projeto de revolução socialista conduzido pelos trabalhadores, mas que bebe profundamente das tradições latino-americanas e entendeu que a revolução é o único caminho para garantir a soberania dessa bela ilha do Caribe. Portanto, o bolivarianismo é algo fundamental para os comunistas brasileiros na atualidade. A defesa da soberania nacional, a integração latino-americana, o combate à ofensiva do imperialismo é uma pauta que está na ordem do dia. E os comunistas no Brasil devem se aproximar cada vez mais do legado de Simão Bolívar e de tantos outros libertadores de nossa América. É papel da Revolução Socialista no Brasil fazer a nossa segunda e verdadeira independência. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de bolivarianamente se inscrever no canal, ativar o sininho, mostrar esse vídeo para os amigos, para as amigas, compartilhar no Instagram, no Twitter, no Tinder, no Facebook, em todas as redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.